Eu sou Rafael de Paula, coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de Santos. Professora. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos que estão presencialmente e online. Meu nome é Gisele Souza, estou representando a instituição Exanc da Baixada Santista e passo a palavra ao Rafael para nós darmos continuidade ao nosso evento. A dinâmica será a seguinte: o primeiro convidado fará as boas-vindas e uma breve apresentação profissional em 4 minutos, e da mesma forma a nossa segunda convidada. Todo o painel terá duração total de 80 minutos. Esse tempo deverá ser respeitado para que o evento não seja prejudicado. 3 perguntas serão respondidas em 20 minutos e mais 20 minutos haverá interação com o público. Passo a palavra, então, para a professora Gisele, que apresentará o convidado. Bom dia, senhor Ronaldo Souza. Como está? Me ouve? Bom dia. Ouço sim. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, colega Mariana. Bom dia, Rafael, também. Peço que o senhor faça uma breve apresentação da sua profissão, o que o senhor desenvolve no seu país, em 4 minutos, para que todos o conheçam. Tá legal. Eu tenho aqui também uma apresentaçãozinha de um pouco do que são os Emirados, tá? Não sei se já entra agora ou a gente entra depois. Muito bom. Pode fazer agora. Eu posso tentar fazer em 4 minutos aqui, mas enquanto eu compartilho a tela, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Meu nome é Ronaldo Souza, eu tenho 49 anos, eu estou já indo e vindo e morando em Dubai há cerca de 1 ano e meio. Trabalho para a White Shield Partners, que é a empresa que está aqui no fundo da minha tela aqui. A White Shield Partners é uma empresa de consultoria em políticas públicas, então são pessoas originárias da OCDE, da Universidade de Harvard e tal, enfim, tem algumas pessoas notáveis aí e um Hellis consultor aqui que vos fala. Eu tenho a minha formação de carreira muito voltada em áreas financeiras. Eu fui diretor financeiro de algumas empresas e a última empresa como executivo que eu trabalhei foi na área de governança corporativa e assessoramento de conselho de administração. E eu sou também membro do conselho de administração de uma empresa de varejo no Brasil, né? Hoje em dia, com as reuniões online, aí já ajuda bastante aí a gente participar e atuar nesse meio de governança corporativa, né? Eu posso falar um pouquinho aqui sobre o que é um pouco aqui da vida dos Emirados e o que é os Emirados e tudo mais. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Legal. Então, se eu estourar muito tempo, me interrompa, tá? Por favor, porque às vezes eu me empolgo. O tema é apaixonante. Então, primeiro de tudo, né? Muita gente pensa que Dubai é um país, né? Dubai não é um país. Dubai é uma cidade dentro de um país chamado Emirados Árabes Unidos, que, se a gente olhar o nome, são Emirados Árabes Unidos, né? Um pouquinho da White Shield Partners aqui, que eu falei para vocês. Acho que depois vocês podem consultar aí o website, um pouco do que a empresa faz. Então, está sempre voltada aí nessa área de altíssimo capital intelectual e consultoria econômica. Temos no nosso board de diretores um prêmio Nobel em economia, então são pessoas assim de altíssimo calibre e nosso envolvimento em níveis ministeriais, presidentes de repúblicas de países. A gente assessora bastante, tem projetos bastante aqui na área do Oriente Médio, alguns países na África, na Ásia, Uzbequistão, Cazaquistão, alguns países aí da Europa. E eu entrei na empresa um pouco com a missão de ajudar a gente a levar um pouco desse altíssimo conhecimento e capital intelectual para algumas oportunidades que a gente possa prospectar América Latina, não só Brasil, tá? Mas eu estou ainda nessa fase de mudança de família para cá, minha família vem para cá em dezembro, depois a gente pode bater um papo aí sobre os aspectos pessoais. O que são os Emirados, né? É um país fundado em 1971 e, como eu falei, são 7 Emirados. A gente ouve falar bastante sobre Abu Dhabi, é o maior deles, o mais rico, né?
Dubai é um segundo maior, tem a cidade de Dubai, né? Vamos dizer assim, um emirado é como se fosse, comparativamente falando, né, um estado, né? E aí tem uma cidade, que é Dubai, que talvez tenha mais êxito por questões de negócios e por questões de turismo, e tem os outros 5 aí que são menores, que a gente ouve falar menos, mas que também compõem esse conjunto dos 7 Emirados Árabes Unidos, né? Tem uma série de histórias e tal, sheik, fundadores, famílias e formas de governo, monarquias, etc., que acho que depois dá para estimular aí a curiosidade das pessoas aí a fazer. O que é Dubai, né? Um desses Emirados, né, ele está localizado, né, dentro desse país, aqui no Golfo Pérsico, e uma das coisas que eles sempre falam é o seguinte: se a gente falar 4 horas de voo de distância, a gente consegue atingir um mercado consumidor de cerca de 2,5 bilhões de pessoas, né? Então, é um centro logístico ou estrategicamente, geograficamente localizado para atingir aí um grande mercado. Um pouco do que é a distribuição do PIB, né, de Dubai. Então, está muito voltado a varejo, comércio, serviços financeiros. Existe uma tendência muito grande de investimento em serviços financeiros. Uma pequena curiosidade que isso mudou esse ano aqui, a semana de trabalho ela era de domingo a quinta, então domingo é dia útil e sexta-feira era fim de semana. A partir de 2022, eles migraram isso para a nossa semana tradicionalmente conhecida no Ocidente, né? Então, também para adequar essas questões de hábitos e cultura de trabalho e integração com o mundo dos serviços financeiros. Existe uma vocação logística e de comércio muito grande, então tem aqui 2 empresas que eu vou falar para vocês, uma vocês devem conhecer, da região da Baixada Santista. Então a DP World está presente em Santos, mas ela também está presente nos 6 continentes, então tem várias operações portuárias. Ela maneja hoje o equivalente a 33% do PIB, né, de Dubai. Então, em termos de comércio, negócios, serviços, é uma empresa de fato gigantesca. Uma outra empresa que a gente ouve falar bastante também, Emirates, né, para quem trabalha ou sonha trabalhar aí no mundo da aviação, é uma das empresas de sonhos, mas ela movimenta 29 milhões de passageiros, ela ambiciona movimentar 118 milhões de passageiros até 2023, várias operações de carga, e aí a gente expande um pouquinho, né? 8 horas de voo a partir de Dubai, a gente já chega a 2/3 da população do mundo, né? Então, de novo, essa vocação logística e de comércio, seja por via marítima, seja por via aérea, ele acaba sendo um ponto de destaque importante. Obviamente, Dubai e os Emirados usam o turismo como forma de promover o país, né? O turismo não é o fim em si, mas é claro que acaba sendo muito legal e muito bacana você visitar alguns ícones, né? Então, a gente fala de parques, a gente fala de diversão, Ferrari, mesquitas bastante grandiosas, eventos, Fórmula 1, etc. Então, tem uma série de opções de lazer, mas que tudo isso muito conectado a um mundo de negócio, né? Depois a gente entra um pouquinho no detalhe aqui, mas um dos grandes eventos que aconteceu em Dubai, a Expo 2020, que foi realizada em 2021 por conta de pandemia, mas foi um evento extremamente exitoso que trouxe 24 milhões de visitantes, né, para Dubai, no intervalo de 6 meses. Então, foi um negócio assim, que já estava previsto. É um evento que acontece a cada 5 anos, e aí em cada um dos países aí do mundo, e esse já estava agendado para acontecer em 2020 em Dubai, mas isso acabou servindo como um grande impulsionador de retomada da economia pós-pandemia, né? Então, uma infinidade de restaurantes. Dubai é hoje um lugar que tem 80% da população é formada por estrangeiros e por expatriados, então só 20% são de locais. Então é um negócio bastante vibrante, bastante multicultural, bastante super monte de idiomas e tudo mais, e acaba sendo um polo de atração, tanto de turismo quanto de negócios, bastante interessante. E existe uma cultura muito voltada à inovação, à experimentação de coisas,
e acaba sendo também um laboratório bastante interessante aí de outras novidades. Então, essa foi a minha apresentação, acho que eu passei um pouco dos 4 minutos. Sim. E depois a gente pode bater um papo aí. É isso, eu ia te falar agorinha para a gente chegar à conclusão, porque nós precisamos te fazer... Meu nome é Enéas. Eu ia te pedir para chegar à conclusão que nós temos que te fazer a primeira pergunta, que você tem 20 minutos para responder. Nós gostaríamos de conversar com você sobre a pandemia e o mundo do trabalho. Como o seu país reagiu na pós-pandemia e o que seria relevante destacar nesse período? Tá. Um pouquinho disso que eu acabei mencionando aqui, né? O evento da Expo, ele acabou sendo um grande mote, né, para esse impulso de retomada. O evento foi adiado, né, por um ano, por questões de pandemia, mas ele é um evento extremamente grandioso, que são pavilhões de mais de 120 países que estavam expondo seus produtos, as suas culturas, negócios, né? Então não era uma coisa assim puramente turística, né? Claro, tinha sempre muito bacana, muito bonito, um show de arquitetura em termos de desenho dos pavilhões, mas ele acabou servindo assim como, já que a gente tem isso, né, vamos usar isso a nosso favor e fazer desse negócio um extremo sucesso. Então, imagina se você puder ter a oportunidade de sediar uma Olimpíada durante 6 meses, né? O que aquilo gera de movimento, fluxo, turismo e tudo mais. Por trás disso, é lógico, né, para que houvesse uma preparação, foi necessário uma certa ousadia, um pouco de risco, mas muita preparação em termos de testagem de PCRs, testagem contínua, você tinha que fazer PCR para entrar em tudo quanto é lugar, ampliaram e investiram muito fortemente em vacinação. Então os Emirados Árabes, por questões geográficas até ou não, mas foi um dos países que atingiram aí um pico aí de, 60%, 70%, 80% de vacinação da população de forma muito rápida. Entre outras coisas, porque tem muito expatriado, né? Tem muita gente de fora indo e vindo, voltando, vai para os seus países e tudo mais. E assim, para você entrar no aeroporto, para você entrar no avião, para você fazer, ou você testa ou você vacina, ou você testa ou você vacina. Sem entrar na discussão política aqui de se gosta ou não de vacina, se vira jacaré ou não e tal, mas é assim, ou você testa ou você vacina. Então, existe a opção. Se você não quer vacinar, existe a opção, mas você tem que ter um teste, um PCR, na época era 24 horas, agora é 72, isso foi relaxando um pouco mais, mas eu acho que montou-se rapidamente uma estrutura de atenção a essa população. A quantidade de, vamos dizer assim, de casos e de óbitos foi, comparativamente a outros países, foi relativamente baixa, porque esse nível de resposta foi extremamente alto, tá? Durante a pandemia, eu comento, eu não estava aqui nessa época, né, mas o que o pessoal comenta era o seguinte: como existe já uma propensão muito grande de adoção de tecnologias, muita gente vindo de outros países e tudo mais, as próprias escolas, as empresas, os processos, né, já tinham assim uma preparação muito grande, né? Então você migrar assim crianças, né, para aulas online, é claro, sempre tem um choque, mas o choque foi menor, né? Então a criança já adapta melhor, porque a criança já sabia usar o computador, o professor já sabia um pouquinho da aula e tal. Eu vivi a minha pandemia no Brasil, eu tenho filhos pequenos, e foi um desastre, né? Nem o professor sabia dar aula e nem a criança sabia assistir aula, né, online. Não sabia pelo Zoom, né, na época, né? Então, esse nível de resposta aqui acabou sendo muito rápido porque havia uma preparação muito grande, prévia, não para isso, mas acabou sendo um elemento facilitador muito grande. Te agradeço, Ronaldo. Agora passo a palavra ao Rafael. Se faltou alguma coisa aí na resposta, por favor. Tá? Olá, Mariana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu gostaria de pedir para você fazer uma apresentação pessoal da sua carreira, como funciona a Câmara Internacional de Negócios da China. Se você quiser falar um pouquinho também sobre o país
e como surgiu o seu relacionamento com o país. A gente adoraria ouvir, para a gente logo em seguida iniciar perguntando a você sobre a reação da China. Eu acho que é especialmente relevante falar da reação da China frente à pandemia, mas a gente vai chegar lá. Por favor, faça a sua apresentação. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Sim. Ótimo. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer muito grande poder falar um pouco das nossas relações com a China, né? A Câmara Internacional, ela é uma estrutura que foi criada há 8 anos e a gente abriga uma série de câmaras, algumas bandeiras que estão no Brasil e outros que não necessariamente já existiam no nosso território. Mas o objetivo principal é fazer com que a gente ajude as empresas brasileiras a acessar o mercado internacional e ajudar as empresas internacionais a entrarem no Brasil. Tá? O foco nosso é 100% comercial, então toda e qualquer ação que a Câmara executar, ela terá um objetivo econômico comercial para ajudar os nossos clientes. Tá? A Câmara da China é uma dessas bandeiras que está dentro da nossa estrutura. Naturalmente, por sermos o país, pela China ser o país com o maior fluxo comercial com o Brasil, é o que a gente também mais trabalha aqui na Câmara, tá? Eu, pessoalmente, brinco que eu passei pelas câmaras de acordo com o que o mundo está se posicionando, foi um privilégio muito grande, meu histórico vem da Câmara Americana, depois eu estive durante algum tempo no governo, na época da Copa do Mundo, para fazer as relações internacionais do Estado, e depois vim para a Câmara Internacional e com foco bem maior na China hoje. Eu acredito que no futuro eu vou ter que trabalhar com a Índia, porque vai ficar faltando isso no meu currículo. Você é nascida onde, Mariana? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tá? Explicando um pouco, em linhas gerais, como começa o nosso relacionamento com a China, a Câmara ela nasce de uma estrutura feita por um advogado que começou a trabalhar com algumas empresas chinesas no território brasileiro. Naturalmente, como vocês podem imaginar, explicar para um chinês a legislação brasileira é sempre uma tarefa muito complicada. Acho que quase tão difícil quanto aprender mandarim. Então, a gente começa a receber esses chineses aqui no Brasil, né, há cerca de 15 anos atrás, com esse crescente comércio, que hoje continua, como todos sabem, né? E de lá para cá, a gente estruturou uma Câmara de Comércio para que tivesse uma entidade apta para fazer essas relações bilaterais, né? Nós somos uma entidade privada, não recebemos recurso governamental de nenhum dos dois países, porém somos reconhecidos tanto pelo governo do Brasil como pelo governo da China a sermos aptos a fazer negócio entre os dois países. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como a China reagiu no pós-pandemia? Se você quiser falar também sobre a atuação da China para reagir à pandemia, fica à vontade. E o que seria relevante destacar sobre esse período, do ponto de vista da aprendizagem, quais foram as mudanças permanentes, o que você vislumbra como mudanças substanciais em decorrência do enfrentamento à Covid? A pandemia para a China tem um ponto mais específico do que para o resto do mundo, porque ela ainda não acabou, né? A China segue fechada, a gente tem Hong Kong aberto e com pouquíssimas possibilidades de entrada com facilidade. Então, agora a gente tem 3 dias de quarentena para depois liberar para que as pessoas possam transitar normalmente pela ilha, mas a China continental segue fechada. Tá? Isso para a China, de acordo com a história dela, é provavelmente uma das maiores dificuldades que eles possam ter enfrentado durante a pandemia. Dentro da cultura chinesa tem algo que é muito comum, é a paciência. Então, passar por um processo onde há necessidade de ter paciência, né, o que para o mundo inteiro, principalmente para nós que somos ocidentais, é algo extremamente difícil e que a gente não sabe lidar muito. A ansiedade é algo que passa muito dentro do nosso dia a dia, quando a gente fica confinado, quando a gente tem que mudar os nossos hábitos para
um outro cenário que não nos cabe, né, decidir, que decidiram por nós como tem que ser feito. Então, na China é um pouco diferente, porque a população ela tem uma abertura maior para essa paciência, para uma aceitação, né? Lembrando que é sim um governo autoritário, então não existe muito questionamento sobre quais as ações são corretas ou não, existe simplesmente acatar ao que o governo traz para a população como exigência, e isso aconteceu sem problema nenhum, e segue acontecendo. É claro que existem, principalmente em Hong Kong, manifestações e reclamações a respeito, que já existiu, inclusive, antes da pandemia. No entanto, é muito diferente do Ocidente essa relação, tá? Agora, outro ponto que é muito difícil para a China é não poder abrir as suas portas ainda para expor quem eles são. A China tem muito orgulho da história. Uma das coisas que sempre fez parte das relações comerciais é que a China fazia questão que você fosse até a China para poder tratar os seus negócios. Já tive clientes antes da pandemia que eu fiz toda a tratativa na China e depois o cliente teve que ir para lá simplesmente para assinar um contrato, porque o chinês sempre fez muita questão e queria que o mundo conhecesse e se orgulhasse de quem eles são, né? A história da China, eles se consideram um império debaixo do sol, então é como se o mundo inteiro tivesse que entender quem eles são e valorizá-los pela história deles. Então, fechar as fronteiras e impedir que as pessoas possam saber da história, da cultura, valorizá-los e entender o que aconteceu ao longo dos anos para eles se transformarem no que eles são hoje, para eles é a parte mais difícil, sabe? Nós estamos falando que é um país extremamente tecnológico, né? A parte que cabe às tratativas comerciais ainda não tinham sido levadas para as questões online, justamente porque eles faziam questão dessa presença física, e ao longo da pandemia isso teve que se alterar. A gente tinha pessoas em 2020, em julho, conversando com a gente pelo WeChat na China, falando que já estavam sendo vacinadas. São informações que, obviamente, a gente nunca sabe muito de que lado que a gente pode ter como a certeza desses números, né? Porém, eram pessoas que já estavam lidando com a questão da vacinação de uma maneira diferente, até mesmo para poderem abrir suas portas o quanto antes, né? Então, quando a gente começou a trabalhar durante a pandemia, e o mundo ocidental, principalmente, passou a aprender a fazer reuniões online, até aulas online, tudo online, a China já tinha tecnologia, mas ela teve que mudar a cultura, né? Então, ela teve que aprender a fazer as missões que a gente sempre fez, receber as pessoas nas suas feiras de forma digitalmente. Então, isso foi muito complicado, né? É interessante porque eles têm uma facilidade com a questão tecnológica muito maior do que nós temos, né? E assim, tratando até de gerações que trabalham no mercado de trabalho, são gerações que tiveram que aprender na marra a fazer isso, sendo que na China é uma geração mais nova, que está à frente dos mesmos postos de trabalho que a gente tem no ocidental, né? Então, que eles tinham muito mais facilidade. E ainda assim, foi difícil para eles com esse cenário, tá? Um ponto que é interessante a gente falar é que para a China e para o Xi Jinping, inclusive que ele está passando pelo congresso agora do Partido Chinês, que acontece a cada 5 anos, e onde ele dá as diretrizes do que serão os próximos anos que a China se prontifica a trabalhar. E uma das diretrizes do Xi Jinping é essa posição da China de não aceitar levar desaforo para casa. Então, ele já orientou aos diplomatas, ele já explicou para as empresas chinesas, e isso vai ser ainda mais forte nos próximos anos. Ele tem trabalhado o orgulho do chinês, o que era antes feito como Made in China, hoje eles já transformam para o Design in China, né? Eles já colocam hoje uma valorização muito grande sobre as marcas próprias chinesas. Então, o casamento do que aconteceu na pandemia, né, e como o mundo reagiu perante a China com a pandemia e os propósitos do Xi Jinping para os próximos anos, eles estão muito próximos de uma mudança de postura da China com relação ao resto do mundo. Deixa eu ver. Ainda tem tempo? Não, estamos dentro do tempo, sim. Só um ponto que eu acho... Pode finalizar.
Eu ia só fazer mais uma provocação, pode finalizar. Um ponto que é interessante a gente colocar é que talvez nenhum outro país do mundo, com a capacidade financeira e tecnológica da China, consiga fazer o que eles fizeram para entrega de insumos para o mundo todo. Então, empresas que não necessariamente eram das áreas da saúde, né, e de tecnologia voltada para a área da saúde, se transformaram e mudaram as suas plantas fabris para poder atender e não perder comercialmente esse mundo, né? Então, empresas que não necessariamente eram de vacinas passaram a produzir vacinas, empresas que não eram de produtos de combate à Covid, como máscaras, luvas e esse tipo de insumo, passaram a produzir, justamente porque a China consegue esse tipo de envolvimento das empresas que o resto do mundo não consegue, porque são empresas 100% privadas, na sua grande maioria das vezes. Interessante. Deixa eu ver se eu entendi adequadamente. Uma das reações pós-pandemia, na realidade, acabou sendo... Veja se eu entendi corretamente. Uma das reações pós-pandemia acabou sendo reagir à beligerância que o mundo mostrou à China em razão da pandemia. Sim, partindo do pressuposto que eles não consideram ser culpa deles, e vários países do mundo colocaram essa culpa na conta do país, né? É uma maneira de reação, sim. Porém, já fazia parte do próprio programa de governo do Xi Jinping essa valorização do chinês, da história do chinês, e sair dessa ideia de fábrica do mundo para serem realmente geradores de conteúdo, de grandes tecnologias e serem reconhecidos como mentes brilhantes no mundo, além de somente uma fábrica que vai produzir produtos baratos. Hoje você vive um panorama próximo ao digamos assim, do epicentro da pandemia. Você falou que as coisas estão fechadas, é como se a pandemia não tivesse terminado na China. Sim. Entendi. Sim, o país tem uma determinação de Covid-0, então, enquanto houverem alguns casos dentro do país, não existirá a possibilidade de abertura. A gente tem que lembrar que a gente tem um clima contrário, então agora a gente entra numa época diferente para eles, que pode ser pior para o vírus. Então, não existe pretensão ainda esse ano de abertura 100% da China. A gente está acreditando, e aí é só uma crença e uma expectativa, de que a China continental abra suas portas após o Ano Novo Chinês de 2023. Existe um prejuízo comercial em razão dessa situação? Com toda certeza. A China não é mais aquela China que a gente viu durante o início dos anos 2000, em crescimento, com toda certeza, mas não necessariamente isso tem a ver com a pandemia. A gente tem, como eu falei no início, a gente tem que lembrar que faz parte da cultura chinesa a paciência. Nós, aqui no Ocidente, sempre trabalhamos em períodos eleitorais. Então, são 4 anos do presidente aqui, 5 anos do presidente dos Estados Unidos. O que vai acontecer daqui a 5 anos? A China trabalha com programas de 50 anos. Né? Ela fala de 5 em 5 anos, mas sempre olhando para 50 anos à frente. Então, resultados para a China de 5 anos são resultados muito pequenos, perto do que eles consideram historicamente para ser avaliado. Então, é até uma matriz de pensamento mesmo que a gente tem que avaliar, de como a gente avalia a China e como a China se avalia. Então, eles não estão com a mesma preocupação de curto prazo que nós temos de recuperação rápida da economia. Passar agora para a Gisele fazer a continuação. Obrigado por essa resposta até aqui. Vamos lá. Muito obrigado, Mariana, pela sua explicação. Depois eu tenho algumas perguntas para você. Posso só fazer um comentário? Interessante a gente ver, e a Gisele estava até comentando isso comigo, o contraste, né, sintomático entre o momento vivido pela China e pelos Emirados Árabes Unidos. Né? Enquanto o Emirados Árabes Unidos recebeu 24 milhões de pessoas no espaço de 6 meses, espaço de tempo de 6 meses,
a China se considera ainda dentro da pandemia. Que interessante ver esse contraste. Se você me permitir, Gisele, claro. Eu queria pedir para os dois fazerem um brevíssimo comentário sobre isso, sobre esse contraste. Porque nos chamou a atenção esse contraste, esse contraponto de um país totalmente aberto, né, pós-pandêmico, e a China ainda se considerando dentro da pandemia. Isso nos chama muita atenção, chamou a atenção minha e do Rafael. A gente gostaria de um breve discurso sobre o tema. Ronaldo, você quer começar? Posso começar, claro. Eu acho que tem muitos aspectos a serem considerados, né? O tamanho, a dimensão geográfica é o primeiro deles, né? É verdade. A gente está falando de um país aqui, assim, a população dos Emirados inteira é 11 milhões de habitantes, né? A população de Dubai é cerca de 4 milhões. Então, assim, a gente está falando de cidades na China que tem essa população, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa Dubai não tem já hoje a sua economia centrada em extração e exportação de petróleo, né? Já é muito mais em serviços, ou seja, quanto mais demorasse uma retomada, essa conta ia cair fortemente no impacto da população, né? E tudo mais. Eu acho que compartilhamos, né, o governo aqui dos Emirados também tem muito essa visão de 50 anos e tal. Eu acho que não é aquela visão de mandato, de eleição, até porque não tem, mas existe essa visão de muito longo prazo, e agora as pessoas têm assim, uma admiração muito grande aos sheiks, à família real, porque existe uma espécie de um contrato social também, características diferentes da China, mas existe um contrato social de que o governo cuida da população. E cuidar da população significaria abrir a economia o mais rápido possível para que os negócios pudessem fluir. Então, turista entrando e saindo, serviço, mercadoria, comércio, compra, venda, banco, etc, etc. Ou seja, se ficasse parado muito tempo, teríamos problemas. Muito interessante. Obrigado, Ronaldo. Mariana, por favor, seu contraponto. Eu acho interessante a gente analisar que, inclusive, são dois parceiros comerciais bastante fortes, né? Eu mesmo, toda vez que vou para a China, prefiro ficar em Dubai. Vou de Emirates, porque eu durmo em Dubai e depois eu sigo para a China. Então, é uma viagem, inclusive, muito agradável, né? Então, e as relações comerciais entre os dois países são relações que, para a gente que está aqui no Brasil, são relações muito diferentes do que a gente vê de China, né? Porque a gente pensa aqui no agro, ponto. As relações com Emirados Árabes avaliam, inclusive, a ida à Lua, né? Então, a tecnologia que os dois países desenvolvem e o respeito, que eu acredito que existe muito na soberania dos povos, de um para com o outro, por serem tão diferentes, eu acho que é o principal disso. Ou seja, ambos os países olham para as suas economias e para os seus parceiros comerciais, né, e entendem a importância de avaliar o momento e como que isso pode crescer a longo prazo, né? É muito diferente quando a gente trata de países, como eu estava falando, a gente for falar dos Estados Unidos, onde a gente está falando de 5 anos de governo, que tratar de China vai ser sempre complexo, né? Então, quando a gente trata da relação China e Emirados Árabes, ela é um pouco mais leve de ser trabalhada e com respeito mútuo muito grande, que facilita, né? Então, existem regionalidades e existem coisas que são totalmente inerentes ao que cada um vive, como a gente escutou, é o próprio tamanho do país, né? Então, só Dubai cabe dentro de um bairro em Xangai, né? Xangai são 26 milhões de habitantes. Então, pensar que a gente está com uma cidade de 26 milhões de habitantes fechada, né? Não é simples. Então, são decisões que cada governo tomou de acordo com as suas necessidades, suas populações e que se respeitam perante a soberania dos povos. Interessante destacarmos, então, que na realidade, não sei se vocês concordam,
enquanto a China se preparou ao longo dos últimos anos, de vários anos, para ser mais justo com a fala de vocês sobre o pensamento de 50 anos, enquanto a China se preparou por vários anos, até a vinda do Xi Jinping, para enviar produtos para o resto do mundo, Emirados Árabes Unidos se preparou para receber pessoas. E aí, se Emirados Árabes Unidos não pudesse receber pessoas, as consequências seriam muito mais graves do que as que seriam enfrentadas pela China no mesmo sentido. Vamos dar sequência? Vamos dar sequência às perguntas, Ronaldo? Pergunta para você agora. Vamos lá. Qual a sua percepção do papel das universidades em relação às empresas no seu país? Essa é uma pergunta muito importante para nós aqui, para nós termos essa fotografia de como vocês lidam com as relações com as universidades e a sua empresa, por exemplo. Legal. Mais do que a minha empresa lida com as universidades, né? Eu acho que é interessante, quando a provocação veio aqui da pergunta, né? Nós somos uma consultoria de política pública, que a gente ajuda governos a melhorar os seus serviços aos cidadãos, né? Então, é uma coisa assim, talvez vai mais além. E confesso, né, eu estava num outro projeto aqui relacionado à parte de comércio internacional, então eu fui dar uma pesquisada no assunto. Eu descobri coisas bastante bacanas e interessantes, né? Primeiro de tudo, vamos lá. Voltando, 20% da população é local e 80% do que a gente tem aqui são expatriados, né? Os expatriados, existe um controle bastante estrito de governo em termos de concessão de vistos, permissões de trabalho e tal, ou seja, é bastante difícil você ter estrangeiro desempregado, porque se você perder o emprego, né, você tem um certo prazo para deixar o país ou para achar outro emprego. Então, existe um pouco esse controle. Da população local, aí a gente fala o seguinte, né, muita gente ainda tem como visão e como sonho de carreira o serviço público. Então, de qualquer coisa, seja na diplomacia, seja num trabalho de concessão de visto, seja num trabalho administrativo, de uma secretaria de comércio exterior, do Ministério da Cultura, do Ministério de Finanças, alguma coisa assim, mas o serviço público ainda é um grande sonho de consumo, né, ou de emprego, né, para os jovens e para as carreiras da população local. E é claro que, conforme a população cresce, a conta cresce, né, do setor público, né, e aí o governo fala, opa, peraí, eu não consigo fazer isso. Eu preciso estimular as pessoas a trabalharem na iniciativa privada, já que os Emirados são extremamente exitosos em atração de investimentos, empresas, turismo, tudo isso aí que a gente já falou, agora precisa dar um jeito de arrumar emprego para esses caras. E para dar um jeito de arrumar emprego para esses caras precisam estar preparados. Para eles estarem preparados, precisa ter universidade. Para ter universidade, precisa trazer a universidade. E aí a gente vai desenrolando uma série de ações e políticas públicas, né, para que a universidade possa também ter essa interface com as empresas, mas que também as empresas se sintam interessadas em contratar essas pessoas. Isso passa por questões, inclusive, salariais, né? A gente sabe, aqui, como em qualquer lugar do mundo, né, as carreiras públicas pagam muito bem, acima, né, das médias gerais, né? E aí a pessoa não se sente atraída. Ela fala, bom, para que eu vou largar meu emprego público estável para trabalhar numa iniciativa privada, correr risco, os riscos inerentes aí de uma carreira privada? Então, acho que nesse ponto ainda há um caminho a ser percorrido. Há uma vontade muito grande e uma urgência de mudanças, né? Um pouco daquela agilidade que a gente comentou de experimentação e inovação, né? A gente já está começando a ver, bom, eu tenho aqui uma população de 3 milhões de pessoas que são minha população local e eu preciso alocar esses caras numa iniciativa privada, porque não vai ter emprego público para 3 milhões de pessoas, né? No médio e longo prazo, né? Não vai caber. Até porque os próprios serviços públicos vão se inovando e se reinventando, muita digitalização, aplicativos e tudo mais, você não precisa, né, desse contingente todo de pessoas. Então, está havendo, inclusive, projetos que a minha empresa está fazendo, né, não eu diretamente envolvido, em redesenhar isso, que passam até, por exemplo, programas de estágio, incentivar isso. O programa de estágio existe aqui.
né? Mas é aquela coisa assim, ninguém checa muito, ninguém confere muito, o aluno também não tem muito interesse em fazer, porque no fim ele vai acabar conseguindo um emprego público, né, e tal. Então agora a gente está convergindo gradativamente a falar, olha, precisa ter um incentivo financeiro, intelectual e tal, para que essas pessoas se aloquem no setor privado, através de programas de estágio, através de aprendizagem, de formação técnica e tudo mais, para que também essas pessoas possam ser realocadas. Tá, Ronaldo, as universidades aqui... Oi, desculpa. Pode continuar. Não, só por último comentário, né? As universidades aqui, as locais, ainda não têm assim, um renome ou uma excelência técnica de nível internacional, mas aí, né, se a gente olhar como negócio, eles também estão fazendo bastante parcerias e com universidades, assim, com o INSEAD, com o NYU e tal, e trazendo campus locais dessas universidades, que aí você fala, bom, eu posso estudar no INSEAD, no campus Abu Dhabi, e assim por diante. Então, isso tudo acaba trazendo também competência e excelência de pesquisa e excelência técnica de altíssimo nível para poder capacitar essa população. Desculpa. Imagina, Ronaldo, agradeço. Só para ver se eu entendi, então nós temos aí no teu país uma questão universitária em relação à busca de emprego dos alunos na área pública, né? E você me disse que as universidades devem se inovar para que os alunos tenham atração pelo serviço privado. Então, a gente pode concluir que há uma convergência para a inovação na educação nos Emirados Árabes para esse ponto. Trazer os alunos aos olhos das empresas privadas e não só buscar as empresas públicas. É isso mesmo? Porque, veja bem, as universidades locais aqui, elas acabam não tendo um nível de excelência técnica de uma universidade top do Brasil ou uma universidade top de qualquer outro lugar do mundo. Então, na média, a pessoa acaba não tendo a mesmo preparo técnico para exercer uma função, e aí você vai trabalhar numa empresa, numa Google, uma Pfizer, numa empresa que venha se instalar aqui, né? Ele fala, bom, mas peraí, eu preciso de um engenheiro bom. Mas putz, o país não forma. Eu preciso de... Já que o país não forma, traz expatriado. Aí traz expatriado, tem, né, todo esse movimento. Mas, bom, como é que eu formo um engenheiro bom? Como é que eu formo um biólogo bom? Como é que eu formo um médico bom? Então precisa trazer essas universidades para cá e também incentivar os caras a trabalhar. Isso é um processo que está acontecendo. Só lembrando, né, os Emirados foram fundados há 50 anos, né? Sim. E eles têm essa visão de mais 50, mas é um negócio que em 6, 7 anos isso já vai ter uma mudança significativa. Perfeito, Ronaldo, muito obrigada. Agora o Rafael vai falar com a Mariana. Muito bom. Mariana, qual é a sua percepção do papel das universidades em relação às empresas na China? Na China é importante a gente lembrar que o governo está em praticamente 100% das empresas, né? As empresas que não são empresas internacionais que estão na China, elas são empresas estatais. Então, quando você junta a demanda com o interesse público e existe investimento, existe uma facilidade maior de fazer com que as coisas aconteçam. Então, a China tem uma facilidade em criar universidades e faculdades, e hoje já até o nível de pós-doutorandos, né, que é para atender a demanda da indústria que eles precisam. Então, você tem hoje, aliás, desde 1998, quando você teve um apelo do antigo presidente para que as pessoas fossem para a universidade, realmente acreditassem no desenvolvimento chinês, né, você tem um crescimento absurdo de pessoas que começaram a acessar a graduação e, a partir daí, a evolução dentro da carreira universitária. Né? Existem centros na China, por exemplo, que são centros voltados para o setor automotivo. Então, aquela região, aquela zona do setor automotivo, ela vai naturalmente financiar faculdades, universidades, para que possam supri-los de mão de obra de acordo com o que eles precisam. Né? Ao contrário
Emirados Árabes, nós temos um país gigante, né? Uma população de 1,4 bilhões de pessoas. Então, o crescimento da China economicamente não conseguiu, na mesma medida, atender a população ainda. Então, existe muita possibilidade, existe um mercado aberto para quem hoje se forma e estuda na China. Então, esse é um ponto. Então, existem os setores que são favorecidos pelo governo, que são setores que requerem um desenvolvimento especial, e por isso existe o investimento do próprio governo naqueles setores, naquelas regiões, para que essas pessoas sejam formadas. Então, esse é um ponto. Outro ponto é como a China olha para a questão universitária no mundo, né? A China faz investimentos nas maiores faculdades do mundo como uma doação. Inclusive, Harvard foi a faculdade nos Estados Unidos que mais recebeu recurso chinês, né? Nós estamos falando em mais de $1 bilhão nas faculdades americanas nos últimos anos, né? E isso inclui as faculdades no Reino Unido, faculdades em vários países do mundo, principalmente as de ponta. Então, e o terceiro ponto são os próprios estudantes chineses que estão acessando o mercado internacional através das faculdades, né? E eles voltam para o mercado chinês com empregos altamente qualificados e com a capacidade de crescimento da sua família e das possibilidades que eles não tinham há 20 anos atrás, né? Então, a questão universitária na China é uma questão crescente nos últimos, principalmente de 98 para cá, onde a gente teve mais de 50% de aumento no acesso, mas é uma questão que não tende a diminuir. Nós estamos falando que uma das projeções da China para 2050 é você ter praticamente 50% da população hoje dos grandes centros urbanos com formação universitária. Tá. Explica uma coisa para mim. Existe a possibilidade de, dentro da China, haver universidades privadas que não tenham convergência com os interesses do governo para os negócios que são encabeçados pelas estatais, ou não? Sim, sim. Existem empresas que têm interesse na entrada, né, entender a China como uma possibilidade de entrada em todos os setores. Educação é um deles. Então, você pode, sim, abrir uma faculdade, abrir uma universidade na China e fazer com que você possa ter alunos chineses participando, né? Mas hoje, o número de faculdades chinesas é tão grande, né? Em algumas regiões, por exemplo, eu dei exemplo do setor automobilístico, que é um dos grandes focos da China, porque desenvolve uma cadeia enorme de outras tecnologias, né? Que nós estamos falando de 1.300 faculdades, né? Então, se o chinês hoje tiver interesse em estudar no MIT, ele pode ir para o MIT, né? Se ele quiser ir para Harvard, ele pode ir para Harvard. Então, não necessariamente você precisa ter a Harvard na China, né? Agora, existem núcleos internacionais, por exemplo, a própria Fundação Dom Cabral aqui do Brasil tem um núcleo que funciona na China, né? E que são independentes do governo, como são independentes uma série de outras empresas de outros setores. Tá. A gente recebeu uma pergunta aqui que naturalmente seria deixada para o final, mas ela é tão conveniente para o momento que nós estamos discutindo que eu gostaria de fazer essa pergunta agora. Ela é para os dois, tá? A pergunta é da Deise Martins, da FATEC de Praia Grande. Quem é a Deise? Obrigado, Deise. A pergunta é a seguinte: existe demanda para receber estudantes brasileiros nos Emirados Árabes Unidos e na China? Qual seria o melhor caminho? Ronaldo, você quer começar? Posso começar. Eu vou passar uma percepção, tá, que eu tenho sobre isso. A resposta nua e crua talvez seja não, porque o processo de concessão do visto, ele de trabalho, de estudo, eu te digo assim, não é muito visado pelas universidades locais, a menos que você queira ter uma experiência num INSEAD, numa universidade, no NYU, alguma coisa assim, que tenha alguma parceria com alguma outra universidade europeia ou americana. Então, para estudo, sim. Para trabalho,
eu digo que já é um pouco mais restrito, porque está sempre associado a você ter já um convite ou uma proposta de trabalho de uma empresa, e é uma empresa te patrocina o seu visto, alguma coisa nesse gênero. Então, assim, no nível do estudante, não. Depois de formado, sim, mas depois de formado, aí você ainda vai precisar ter uma certa experiência comprovada. O meu processo de visto, por exemplo, assim, não foi um negócio, pô, eu tenho 49 anos, eu tenho já 2 MBAs, né, enfim. E mesmo assim, pega lá aquela vírgula do diploma, veja bem, por que eu preciso desse cara aqui? É um pouquinho burocrático, mas vai. Mas eu te digo assim, não é aquela coisa assim, pode vir que tem. Eu acho que se tiver um convite associado de uma empresa, aí eu acho que é mais fácil. Isso acontece como em outros países, né? Alguns países acabam que chamam as pessoas através das empresas e não através das universidades, né? Saiu o meu som aqui. É isso, né, Ronaldo? No teu país. Correto. Tá. A própria Whitefield, né, no meu caso aqui, né, eu tenho amizade de outras experiências profissionais com 2 dos sócios fundadores, né, da empresa. A gente se conheceu muitos anos atrás, e aí o pessoal estava já aqui em Dubai, já tem uma empresa de 10 anos, né, de fundação, e aí surgiu, né, durante a pandemia até, mas surgiu, aí eu tive o convite, a carta, a papelada e tudo mais, e aí eu estou nesse processo de mudança. Mas assim, se eu quisesse bater nas portas por aqui, seria bem mais desafiador. Tá ótimo. Muito obrigada, Ronaldo. Mariana? Sim, na China não só existe essa possibilidade, como existe o interesse. Então, o governo chinês quer receber estudantes do mundo inteiro, como eu disse no início, principalmente para explicar quem eles são, para que as pessoas saiam maravilhadas da China como eles próprios se consideram. Então, esse é um ponto bastante forte para a cultura. Mas o governo dá uma série de incentivos. Então, por exemplo, você pode participar de bolsas para mestrado e para doutorado, que são 100% financiadas pelo governo da China, inclusive com moradia, tá? Eu tenho pessoas na minha equipe que já moraram na China durante 4 anos para poder fazer para poder estender os seus estudos, né? Em Xangai, por exemplo. A grande maioria das faculdades, as maiores, por exemplo, você pode optar por fazer o curso em inglês, então não há a obrigatoriedade do curso ser feito em mandarim, o que pode facilitar bastante, né, o acesso. E é interessante a gente pensar também que, caso seja uma opção sem ser bolsa, até o próprio pagamento ele é mais facilitado. Nós estamos falando que uma das principais faculdades do mundo, né, que hoje está dentro da China, que é o que eles consideram de MIT da China, ela custa $1.000 por ano, né? Então, se a gente fizer essa conta com as faculdades privadas no Brasil, a gente pode ver que é uma oportunidade bastante interessante. Muito obrigada, Maria. Muito obrigado. Vocês têm experiências, ou veem experiências de nascedouro de empresas júnior nas universidades? A China, por exemplo, como você disse, tem um relacionamento entre universidade e empresas já íntima, em razão de muitas vezes os cursos serem feitos para atender às demandas das empresas. Mas a experiência da empresa júnior que nasce na universidade é uma realidade? No caso de Emirados, eu acho que não. Acho que pelas questões que eu já comentei, né, toda essa questão estrutural da carreira pública, isso ainda precisar ter um movimento gradativo aí para a gente incentivar o setor privado. Mas a concepção da empresa júnior hoje, ela é sim uma das alternativas, né? Para a gente falar tanto de programas de aprendizagem, fomento, estágio, essa integração maior da iniciativa privada com a universidade, a empresa júnior ela é sim uma alternativa de falar, olha, incentive, né, a formação de empresa júnior, porque isso já é a primeira experimentação, né, do estudante nessa jornada, né, do mercado de trabalho. Mariana?
Para a China não existe essa mesma formalização que existe para o Brasil, por exemplo. Às vezes os próprios alunos criam a oportunidade dentro da faculdade para que eles possam ter uma experimentação e, através disso, acessarem mercado, né? É quase como se fosse uma primeira facilidade de ter acesso a esse mercado através de uma empresa júnior. Na China, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, existe uma necessidade antes da formação. Então, não faz muito sentido, e até o próprio incentivo ao empreendedorismo, ele é um empreendedorismo diferente. É um empreendedorismo voltado para inovações dentro das empresas existentes, né? O que o próprio país te sugere é isso, traga inovação para as empresas que vocês estão trabalhando, e não abra a sua própria empresa, né? Então, é um pouco diferente, né? Como eu expliquei, a matriz de pensamento ela é diferente do que a gente vive no Ocidente. Nós estamos surpresos, eu e o Rafael aqui, com os contrapontos dos países. São completamente diferentes as visões de governo, né? A China em se tratando fechado e os Emirados Árabes. Nós estamos aqui surpresos com essas divergências, né? Não divergências, diferenças de tratativas, né? Agradeço os dois. A pergunta foi antecipada, né? Seria para o final. E agora nós vamos caminhar para a nossa terceira pergunta como mediadores. Inicio com o Ronaldo. Ronaldo, quais são as perspectivas da próxima década com relação ao papel das universidades e a empregabilidade nos Emirados Árabes? Que talentos e competências você entende serem necessários no teu país? Legal. Eu acho que alguns dos aspectos eu acabei comentando aqui nas falas anteriores, mas aqui acho que é interessante notar um fator aqui que eu ainda não mencionei, né? Existe ainda uma questão cultural, não quero entrar aqui na discussão machismo, sim, não e tal, mas a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela ainda é muito incipiente, né? Então, assim, as mulheres acabam indo à universidade, elas acabam estudando, acabam se formando, mas acaba sendo, sei lá, uma opção, não sei se natural ou não, dela acabar se dedicando mais ao cuidado de família, né? Existe uma série de coisas, né? Ou seja, se o marido tem um bom emprego, uma boa renda, né, e tudo mais, isso acaba sendo deixado de lado, né, pela mulher, né? E agora, existe uma característica muito bacana aqui, que é o seguinte: quando a mulher resolve trabalhar, ela performa muito melhor do que o homem, porque ela precisa se provar muito, né? Existe uma diferença, né, uma questão cultural e tal, uma visão do papel do homem, né, na sociedade, na família e tal, né? Existe um gap ainda a gente ser fechado, né? De novo, estou tomando cuidado nas palavras aqui, porque eu não quero entrar nessa discussão, né? Sim, nem deve. Nem nada. Mas é fato, né? Você vier para cá, você conversar com as pessoas, é fato, né? Agora, quando a mulher resolve trabalhar, ela performa. Então, aí a gente vai falar o seguinte: competências e habilidades, né? É natural que, por exemplo, mulheres acabem escolhendo carreiras relacionadas a magistério, a educação, serviço social, esse envolvimento mais humano e a saúde, né? Então, a medicina, existe uma oportunidade bastante grande, então, em carreiras relacionadas à saúde, né? Aqui, mas eu não quero fazer essa distinção, né? Mas, assim, os homens acabam migrando muito mais para serviços financeiros, tecnologia e tudo mais. É claro, existe espaço para tudo, mas eu acho que essas tendências. Não é muito diferente, né, do que a gente vê em outros lugares do mundo, né, em relação à tecnologia, serviços, inovação e tudo mais, e saúde, né, que eu acho que é uma das coisas que está bastante premente, né, no mundo todo, né. Agora, o papel da universidade nisso é um pouco do que a gente já falou, de falar, olha, a gente ainda tem que virar um pouco essa chave, de falar, olha, não haverá emprego público para todo mundo, precisa estar qualificado para enfrentar,
Os Emirados foram bastante exitosos em atrair empresas e de forma diferente, né, do que funciona na China. A economia aqui é bastante aberta. Então, por exemplo, imposto de renda pessoa física é zero, o imposto de renda de empresa é zero até este ano. A partir do ano que vem começa a ter um imposto de renda, mas extremamente baixo, é 5%, 9%, perdão. Então, existe uma liberdade econômica muito grande para as empresas irem e virem, né? Agora, quando a empresa vem, ela se instala, ela vai precisar de gente, tem que formar. Então, eu acho que esse papel da universidade, agora, repito, isso vai mudar de uma forma muito rápida, né? A gente, às vezes, no Brasil está falando assim, não, isso aqui é o político, é o mandato, é a lei, é o congresso e tal. Aqui o negócio é o seguinte, define, faz, implementa, 6 meses, deu certo, não deu, muda, vai, troca, e a coisa vai acontecendo de forma bastante rápida. É um contraponto bem grande aqui conosco. Obrigada, Ronaldo, Exato. pela sua resposta. Rafael, Mariana? A pergunta é a mesma, Mariana, eu vou repeti-la para você. Quais são as perspectivas da próxima década com relação ao papel da universidade, a empregabilidade? De certa forma, isso já vem sendo respondido, né, na nossa conversa, mas se você quiser reforçar algum aspecto, fica à vontade, né? Perspectivas da década em relação à universidade e emprego, e que talentos e competências serão necessários para ter relevância observando o ponto de vista da China. Sim. É importante a gente passar pelos pontos da China pautados no que é a perspectiva governamental, né? Então, a China está, nesse momento, em reunião com o Congresso do Partido Comunista, como eu falei no início do nosso encontro hoje, ele acontece a cada 5 anos, e a gente tem algumas premissas para os próximos anos que tudo tem a ver com o que a gente está falando de talentos, habilidades e o que são esperados, né? Até para a empregabilidade mesmo dentro da China. Então, vou falar bem rapidamente de cada tópico, até mesmo para vocês verem como é que uma coisa na China está sempre ligada à outra, né? Um dos pontos que o Xi Jinping tem se incomodado bastante nos últimos anos é o que ele considera que, principalmente o jovem chinês, ele foi mordido pela mosquinha do capitalismo, né? Então, existe muita ascensão de alguns, principalmente influencers, mostrando tudo que dinheiro pode trazer para as pessoas, né? Então, ele acredita que as pessoas tenham que ter mais acesso ao que eles acreditam que seja o primordial para a cultura deles. Então, vão retomar para as escolas, assim como já existe, mas agora principalmente para as escolas de nível secundário, faculdades, universidades e também empresas, um ensino de marxismo clássico muito forte, um ensino em cima das teorias e da história de vida de Mao Tse-tung e simplesmente uma dedicação muito grande voltada à própria história dele. Então, já existe um movimento de criação do que é um movimento do Xi Jinping, né? Dentro desse conceito marxista, da valorização do que ele acredita revolucionário antes de Mao, né? Então, isso é uma das principais premissas que vão existir hoje. Inclusive, as próprias empresas terão que ter dentro do seu quadro de funcionários especialistas em marxismo para poder certificar e assegurar ao governo de que essas premissas estão sendo seguidas, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão de controle maior mesmo das empresas. Então, desde que as empresas passaram a crescer a ponto de tentarem acessar o mercado internacional de bolsa de valores, por exemplo, tentaram acessar os mercados norte-americanos, existe uma resistência muito grande dos próprios mercados com a falta de transparência dentro do que eles consideram correto das empresas chinesas. Então, várias dessas empresas acabaram voltando para casa com um dever de casa que ou elas cresceriam dentro dos territórios chineses ou teriam que se adequar às regras que são norte-americanas, na grande maioria das vezes, de transparência e de exigência, né? Essas empresas podem fazer com que exista uma reformulação das bolsas de Xangai, Pequim e principalmente de Hong Kong, depois de todos os problemas recentemente enfrentados, e ele acredita que
o investimento no mercado financeiro chinês pode atrair tanto as empresas chinesas, obviamente, que não vão ter muito para onde correr se não acessar esse nível de transparência, como os próprios investidores internacionais que tenham interesse nessas empresas e não terão acesso a elas fora do território chinês, né? Então, o mercado financeiro é uma das possibilidades de crescimento muito forte para os próximos anos, de acordo com o Xi Jinping. A diversificação da cadeia de suprimentos. Então, há um receio que a China tem de ficar, de acordo com a questão política de cada país, ela ficar refém, né? Então, um exemplo disso é o que aconteceu na Austrália, por exemplo. Ela era uma grande importadora de minério de ferro da Austrália. A Austrália é uma parceira dos Estados Unidos, uma vez que todos sabem, no momento econômico e comercial de tensão entre Brasil e Estados Unidos, essa relação com a Austrália ficou extremamente estremecida, né? Então, eles não querem passar por isso. Então, toda a questão de cadeias de suprimentos e acessos a novos mercados também são oportunidades interessantes para a China, porque eles vão abrir tanto novos países, novas possibilidades, como novas rotas comerciais, né? Então, a nova rota da seda que eles estão desenvolvendo para conseguir acessar outros mercados, sem necessariamente depender dos portos que hoje são vigentes no mundo, são uma série de oportunidades para as futuras gerações, tanto em questões de negociações internacionais, como em questões de engenharia, como em questões de trabalhar com tipos de relevos diferentes, né? Porque isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Então, terão acesso a novos mercados e terão acesso a novos financiamentos e terão acesso a novas possibilidades de desenvolvimento. Então, desde construir um porto em um país na África, né, até tentar uma nova possibilidade de novos portos dentro da estrutura que a China já tem, né? Isso tudo para poder garantir com que ela não perca essa cadeia de suprimentos que ela tem e quer crescer hoje, e que em algum momento que possa existir algum tipo de impeditivo para acesso aos portos existentes, ela tenha outras rotas que sejam possíveis, né? Então, acredito que esses são os principais pontos que vão pautar a empregabilidade na China nos próximos anos. Bacana. Encaminhando para o final, nós temos aqui uma pergunta recebida do Luciano Schmidt, que é da Strong Business School, que é da Fundação Getúlio Vargas. É para você, Mariana. Ele gostaria de saber se há universidades oferecendo cursos de curta duração sobre cultura chinesa. Sim, depende do que você está buscando. Se você tiver o interesse em fazer um curso voltado para a história da China e com interesse comercial, né, de tratativas de negócios, a própria Câmara Chinesa tem um curso desenvolvido pela gente, né, que está dentro da plataforma simbr.com.br/academia, e tem um curso de História da China lá. No entanto, existem uma série de outras faculdades que oferecem algumas oportunidades, e existe o Instituto Confúcio, que está em praticamente todas as capitais no Brasil e que oferece desde estudo de mandarim a estudo de negociações com a China, né, diferentes oportunidades em diferentes regiões. Bacana. Professora Gisele vai fazer uma pergunta. Mariana, eu sou professora de Relações Internacionais e apaixonada pela China. Meus alunos que estão aqui sabem disso. Eu tenho uma questão para tratar com você. Eu venho estudando os 3 pilares de mudança do governo que você tratou bastante no teu discurso, sobre a política do Covid-0, né? É um ponto. A questão da China estar redesenhando as empresas de tecnologia, né? Para que elas não sejam mais empresas de produção de joguinhos, e sim empresas de produção de grandes eletroeletrônicos, né, como chips, por exemplo, para carros. E a terceira, a questão do crédito imobiliário, que está sendo cortado, né, ou vigiado, vamos dizer assim, porque acabou que, né, a Evergrande, o ano passado, deu um susto, né? Então, eles se voltaram para essa questão do crédito imobiliário ser monitorado pelo governo.
E temos a questão agora do Xi Jinping passar pelo comitê. Eu gostaria de perguntar para você, qual a tua visão? O Xi Jinping tem possibilidades de caminhar para o terceiro mandato histórico na China e esses 3 pilares de mudança de governo se concretizarem? A gente não tem dúvida nenhuma de que isso vai acontecer, né? Ele está caminhando para o terceiro governo, que é inédito, está caminhando para a história bem próxima do que é a representação dele como Mao Tse-tung também dentro da China. Então, não tem muita discussão quanto a isso, não. Tá. Assim, não dentro dos meios que a gente vive. Obviamente, eu vivo dentro de uma bolha chinesa, né? Sim. E esses 3 pilares dessa mudança, né? Isso é real, essas 3 pilares da mudança do governo que eu citei? Sim, são reais. E a gente pode somar a eles a questão de até que é o ponto principal entre os Estados Unidos e ele, que é a primazia tecnológica, né? Sim. Onde a China não considera propriedade intelectual como algo relevante e o mundo ocidental tem propriedade intelectual como uma premissa para os negócios, né? Então, o entendimento da China de que ele pode ter mais facilidade de desenvolver novas tecnologias, principalmente em quântica e principalmente em inteligência artificial, mais rápido do que o resto do mundo, é justamente por saber que as regras internas são diferentes, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que ou fazer engenharia reversa para descobrir aquela tecnologia da empresa, ou comprar uma patente ou algum tipo de parceria. Na China, não. A tecnologia está desenvolvida, ela pode ser distribuída e, a partir disso, cada um desenvolver de maneiras diferentes. Então, a velocidade com que a China acredita que ela vai desenvolver a tecnologia daqui para frente são pontos muito importantes, né? Então, dentro até de alguns exemplos que a gente pode dar, ela criou um sensor que não é identificado pelos Estados Unidos. Então, se isso pode ser usado algum dia, de alguma maneira, telecom, se isso pode ser usado para questões militares, né? Já está um ponto à frente, né? Um passo à frente. Muito bem. É uma questão que eu somaria os seus pontos aí, sim. Tá, muito obrigada, Mariana. Ao Ronaldo, eu gostaria só de fazer o contraponto do Principado, Ronaldo. Nós temos um governo lá em transição na China e o Principado aí, isso diferencia muito tudo o que a gente falou até agora, a empregabilidade, a universidade, a empresa, não é isso? Essa questão, essas questões governamentais. Eu queria que você explanasse um pouco o contraponto com a Mariana. Vamos lá. Se me permite só, assim, o termo que eles usam aqui é um emirado, né? Não é um principado, porque é um sheik, não um príncipe, sim, né? É um sheik, Sim, desculpa. Eu também aprendo isso todo dia, tá? A gente acaba aprendendo. Exato. Eu acho que aqui, assim, existe né, semelhanças aí, né, e diferenças, mas existe um pouco dessa devoção, né, da população local, a família real, porque, de uma certa forma, são pessoas que cuidam, né, da população, né? Ou seja, a gente olha o país inteiro, como a gente fala, Emirados Árabes Unidos, eles são unidos quando convém e não são unidos quando não convém, né? Então, existe competição, né, entre Dubai, Abu Dhabi, com Sharjah, com outros Emirados. Então, assim, a gente fala da Emirates aqui, que é Dubai, né? A Abu Dhabi tem a Etihad Airways, e as duas estão entre as top 3 ou 4 empresas aéreas do mundo de super qualidade, aquelas primeiras classes de cinema e tudo mais, né? Então, existe um pouco essa competição, mas cada um deles existe uma visão muito de cuidar e promover um bem-estar para a população. Existe uma abundância de riqueza, existe recurso e tudo mais, então existe um pouco esse olhar para a população, né, em troca dessa devoção, né? Então é aquela coisa assim, brincadeiras assim de colegas aqui, assim, é aquela ditadura do bem, né? Então, a ditadura do bem funciona enquanto está tudo bem, né? Então, por isso foi um pouco aquela coisa da reversão rápida durante a pandemia, porque você colocar esse povo todo em casa, no lockdown, e não tem comida, e não vai, né? O pessoal
percebeu rápido que falou, olha, pô, deixar esses caras 2 meses em casa e não tem trabalho, não tem comida, não tem dinheiro, vai dar problema. Então, é melhor voltar rápido. Então, não deixaram, né, nenhum tipo de insurgência, né, de população funcionar. Existe muito controle de mídia, então, assim, os próprios jornais locais aqui são bem fracos, assim, em termos de análise, em termos de crítica, em termos de posicionamentos econômicos, de oportunidades, de negócio e tudo mais, assim, são coisas bastante rasas, assim, em termos de informação, de negócios e tudo mais, né? É muito mais, assim, a previsão do tempo, o trânsito, o bandidinho que assaltou a loja, são muito mais amenidades, assim, de informação. Né? Então, mas eu acho que existe sim essa questão, né, que a gente já falou de papel de universidade, de falar, olha, existe uma percepção de que, olha, a conta não vai fechar, né, não vai ter dinheiro e nem emprego para ter esse povo todo trabalhando para serviço público, né, não vai dar para todo mundo ser funcionário graduado do Ministério ou do Ministério do Comércio Exterior, de Relações Internacionais, ou vai trabalhar em embaixada para todo mundo. Então, deixa eu dar um jeito de arrumar trabalho para esses caras e rápido, porque em 20 anos você tem uma geração inteira, né? Então, em 20 anos você vai ter que ter, sei lá, 200, 300, 400, 500, 1 milhão de empregos sendo gerados, né, na iniciativa privada para absorver toda essa turma. Maravilha, Arnaldo. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Mariana. Eu percebi aqui uma facilidade de acesso à China por estudantes, abertura para pessoas do mundo todo, eventualmente até abertura de empresas, embora eles tenham um direcionamento muito claro em relação às suas prioridades alinhadas com o governo. Mas uma preocupação que eu tenho, eu queria que você... E eu realmente não tenho uma informação segura a respeito, é uma dúvida sincera, é com relação à liberdade religiosa. As pessoas que quiserem acessar a China, nesse momento tem mais de 200 alunos do campus assistindo a gente no auditório da São Judas, o pessoal que está online, o pessoal que está presencial. Supondo que a nossa conversa tenha gerado interesse em estudantes universitários ou que estão às portas da universidade, existe algum tipo de restrição do ponto de vista cultural ou religiosa para se viver tranquilamente na China? A gente pode falar que existe uma diferença de tratamento entre o cidadão chinês e o cidadão internacional. Você pode morar na China durante muitos anos, ainda assim você não terá, por eles, o mesmo respeito, né, do que se você fosse um cidadão chinês. Então, existe esse ponto. Existe uma cobrança muito grande em cima dos chineses, principalmente em algumas regiões específicas que ainda não conseguiram superar, principalmente a questão religiosa, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Existem algumas restrições sobre que tipo de religiões elas são mais abertas dentro da China do que outras, né? Mas isso voltado para o chinês, tá? E isso dentro de umas regiões muito específicas. Isso não quer dizer que nós, como do mundo ocidental, não devamos nos preocupar, né? São questões que são direitos humanos, né? Então, necessariamente, a gente precisa se preocupar e se interessar, sim. Agora, quando você chega, e é onde normalmente nós temos acesso, né? É onde normalmente nós iremos trabalhar ou estudar, que são as grandes cidades chinesas, são grandes cidades cosmopolitas. Você tem todo tipo de religião sendo praticada, você tem todo tipo de estrangeiro andando pelas ruas com as vestimentas e com as suas questões características, né? E sem nenhum tipo de restrições quanto a isso, tá? Existe na China uma questão que é importante ser levantada, que o estrangeiro, ele é um objeto de interesse, sabe? Até alguns anos atrás, a gente saía na China, o pessoal pedia para tirar foto, porque achava a gente muito diferente,
né? Eu tenho um funcionário que mora na China, ele é muito alto, e a média do chinês é ser uma média até mais baixinha do que o brasileiro, né? E várias vezes, até hoje, ele sai e as pessoas pedem para tirar foto, né? Então, eles têm uma abertura muito grande. Depois que você sai de uma reunião, depois que você participa de um evento, você recebe um WhatsApp, fala, posso ser seu amigo? Aí ele manda mensagem, manda as fotos da família, sabe? Então, o chinês é muito aberto. O chinês, hoje, a população chinesa, ela é muito aberta ao diferente. Ela tem muita receptividade para aprender. E isso é muito interessante. Ótimo. Então, se eu quiser praticar uma religião cristã, eu não vou ter problema nenhum num ambiente cosmopolita. Normalmente, isso não é nem um ponto a ser discutido. Não. Não é falado. Tá. Se eu chegar em Xangai e se você quiser rezar, isso não é um ponto a ser tratado. Entendeu? Entendi. Essa Bacana. mesma pergunta, Ronaldo. Ronaldo, como é nos Emirados Árabes a questão religiosa? Totalmente. Acho que é de forma idêntica. Eu acho que isso é bastante respeitado. Não é comum, né? Então, assim, a gente não vê... É lógico, o islamismo aqui é muito mais praticado e tudo mais, então a questão de hábitos e costumes preponderante. Mas, assim, se você quiser parar, rezar, seguir, pregar, eu acho que não tem nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de intolerância. O que se prega muito aqui, de fato, é o respeito, né? Curiosidade pequena, né? Primeira vez que eu fui visitar aqui a mesquita, né? A gente às vezes tem aquelas imagens, né, do Brasil, de falar assim, tá vendo que absurdo, a mulher tem que rezar lá atrás porque é separada do homem, né? Aí você vai lá e visita, a pessoa fala o seguinte, olha, as rezas, né, do islamismo, elas prevêem certos movimentos físicos, né? Inclusive você ajoelhar, estender braço, mão, etc, etc, você ajoelha no chão e certos movimentos você coloca, né, a testa, você encosta a sua testa no chão. E isso obriga que o seu bumbum fique, né, elevado, né? Aí a mulher falou assim, eu me sentiria constrangida de estar lá na frente rezando e um monte de homens atrás de mim e eu colocando a minha testa no chão e tal. Então é por isso, não é questão de segregar, é uma questão de preservação, certo, de respeito e tudo mais. De cultura, né? Então é aquela coisa assim, muitos mitos, né, que a gente tem, né, acabam sendo desfeitos quando a gente estuda um pouquinho mais. Agora, se você vai entrar numa mesquita, tem certas regras, né? Você não vai entrar de bermuda, camiseta e tal. Por quê? Porque não pode. Respeita, né? Então, é um pouco assim de... eles te toleram, mas tolere eles também, né? Então, se a gente conviver assim, tá tudo bem. É bem tranquilo. Pacífica, né? Muito obrigado, Mariana. Foi um prazer tê-la aqui e você trazer essa riqueza de conteúdo da China que nos interessa, porque é muito diferente do Ocidente. Assim como o Ronaldo trouxe também uma visão muito diferente para nós, né? Os dois, o contraponto dos dois foi fantástico para nós que estamos aqui mediando e acredito para a plateia. Agradeço imensamente a presença de vocês. Espero que tenhamos outros encontros, né, e que vocês tenham possibilidade de nos ceder o tempo tão precioso de vocês. Muito obrigada em nome da Exanc e da Associação Comercial pela participação de vocês.